Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ver aqui que no capítulo 13 de Marcos, também chamado de Pequeno Apocalipse, né? Alguns consideram a ampliação de Mateus 24 e de Lucas 21. Fala que o templo era muito belo, suas pedras eram grandíssimas, né? Esse templo ele foi reconstruído por Herodes o Grande ali ano 19 a.C., e foi destruído por Tito e os romanos no ano 70. Ali aproximadamente 97 mil levados cativos e 1.100.000 mortos naquela ocasião. Também fala aqui da vinda de Jesus Cristo, que também temos referência em Amós 5, 16 a 20, Isaías 13, versículos 6 ao 13, Joel 2, versículos 1 e 2 e o versículo 31, né? Alguns sinais da vinda de Jesus. O templo estava no Monte Moriá, né? As pedras gigantes chegavam a 300 metros de comprimento, 4 de altura e 6 de largura. Isso é o que diz o historiador Joséfo, né? Pelo sudoeste, entre a cidade e a colina do templo, o vale de Tirepion, uma ponte com arcos de 14 metros, né? A sua construção tinha pedras de 8 metros de comprimento. O vale tinha 75 para baixo, o comprimento. Aqui ele fala de profundidade, aqui 75 metros abaixo, 120 metros de largura, e a ponte tinha 17 metros, né? A ponte levava ao pórtico real, e este era de 12 colunas fortes e de 12 metros de altura e de mármore, né? Isso aqui era uma ideia do que nós temos através dos historiadores. Temos 2 historiadores, temos também alguns teólogos PhD aqui como fonte, que vão nos ajudando a entender a palavra de Deus. Alguns discípulos tinham uma boa intimidade com Jesus, né? Pedro, Tiago e João perguntaram assim em particular qual serão os sinais do tempo que vai acontecer estas coisas, que Jesus disse: não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós observamos aqui que alguns têm mais intimidade com Jesus do que outros, né? Aí Jesus disse: ninguém vos engane, já é um sinal. Muitos estão por aí enganando, né? Muitos vêm em meu nome, haverá guerras, rumores de guerras, haverá nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes. Mas isto não é o fim, isto é o princípio das dores, né? Vocês vão ser entregues aos tribunais, aos reis, aos governadores, serão açoitados, terão de comparecer lá. E quando forem falar alguma coisa, não temam o que vão dizer, porque é o Espírito Santo que coloca a palavra na boca de vocês, né? Isso aqui é muito importante, sabermos que quando nós vamos falar, quem fala é o Espírito Santo, né? O Evangelho será pregado a todas as nações. Essa palavra nações aqui é o grego etne. Etne é gentios, grego, que nos leva a entender nações, é gentios, né? E as pessoas, de um modo geral, como Jesus disse lá no final deste mesmo livro, ide por todo o mundo. O Evangelho pregado a todas as nações. O Espírito Santo dá a palavra em todas as ocasiões, né? E haverá alguns sinais mais graves, como, por exemplo, a destruição dos lares, né? Lá em Miqueias, capítulo 7, versículos 1 ao 7, fala da destruição dos lares, da falta de respeito, da falta de confiança. De um modo geral, se você ler esse texto, você vai ver como é grande esta palavra de Miqueias, capítulo 7, 1 ao 7. Mas Jesus disse: quem perseverar até o fim, este será salvo, né? Aí começa aqui a grande tribulação. Jesus Cristo vai falar da abominação da desolação,
Nós temos referência em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12 e versículo 11. A abominação da desolação fala da profanação de Antíoco, né? Que ele pensava em acabar com a religião judaica, profanou o templo oferecendo carne de porco no altar principal, fez prostíbulo público nos átrios sagrados, diante do Santíssimo Lugar, fez a sua estátua, fez a estátua a Zeus, não era a sua estátua, fez uma estátua a Zeus, né, Deus Olímpico, e obrigou ali, ordenou que alguns judeus ali adorassem a esses Zeus, né, Deus Olímpico. No ano 40 depois de Cristo, Calígula era o imperador romano. Ele viu que no templo não tinha imagens de escultura e ele era doente, ele era epilético e estava louco e queria colocar a sua imagem lá no templo, né? Mas alguns conselheiros disseram que não, porque isso ia desencadear uma grande batalha, uma grande guerra sangrenta com os judeus ali. No ano 41 ele morreu sem realizar o seu projeto louco. Em 2 Tessalonicenses 2 e 3 fala sobre o homem do pecado. Em Apocalipse capítulo 17 fala sobre Roma, né, a grande meretriz. Isso são dados a respeito aqui da grande tribulação. Aqui no versículo 17 e 18 fala ai das grávidas e ai do inverno, né? Essa ai das grávidas não ficou nunca bem explicado, mas alguns acreditam que no arrebatamento as mulheres grávidas, as crianças vão desaparecer da sua barriga, né? E no inverno, porque no inverno é difícil de alguém ir adorar a Deus. Quando fala assim, tem culto, é dia de chuva, pouca gente vai para a igreja, né? Então, quando fala no inverno, se refere geralmente à questão de adoração de pessoas que arranjam desculpa para não ir adorar a Deus, né? Jesus disse que ai desse povo aqui, né? Aí tem aqui uma expressão no versículo 19, nós vamos ler aqui, porque aqueles dias de tamanha tribulação, dias de tamanha tribulação que nunca houve, né? Nunca houve uma tribulação tão grande como aquela, né? O princípio das dores do mundo, né, que Deus criou até agora. Desde o princípio nunca houve uma tribulação tão grande como a grande tribulação. Se Deus não tivesse abreviado os dias, ninguém se salvaria, né? Isso é importante porque nós que... eu me lembro que outrora, quando eu era criancinha, o tempo parece que não passava, o dia era tão grande. Hoje, quando amanhece o dia, daqui a pouco já é tarde, daqui a pouco já é noite. O tempo está correndo depressa, né? Isso significa abreviação. Esse tempo pode ser também um dos sinais da vinda de Jesus, o tempo abreviado. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acrediteis, né? Aí vai começar aqui algo muito interessante, porque vai aparecer falsos cristos, falsos profetas, e eles farão grandes sinais e prodígios para enganar, né? Temos referência aqui em João 8, 44, 1 João 2, de 26 ao 27, isso é tão interessante porque já tem aí muitos homens fazendo milagres, curas extraordinárias de dia e de noite no meio evangélico e lá em outras religiões que estão por aí pregando mentira e que o diabo até agora está aceitando o homossexualismo lá dentro daquela religião maligna. Então, nós sabemos que esses são homens malignos que falsificam o batismo do Espírito Santo, isso é um espírito de engano, falsifica curas, falsifica milagres, é espírito de engano. Está aqui em Marcos, capítulo de número 13, né, versículos 22 e 23. Hein? Estejam sobre aviso. Agora nós vamos ver a vinda do Filho do Homem, porque terá aqui uma explicação sobre a data. Quando será? Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois? Vai ser de dia, de tarde ou de noite? Mas naqueles dias, né, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do seu firmamento, né? Então virá o Filho do Homem com poder e grande glória. Aqui, meu irmão, aqui é um momento extraordinário. Tem que ficar esperto porque
vai acontecer tudo isso aqui, né? No sol, na lua, nas estrelas, quer dizer que os sinais dos tempos, os sinais da vinda de Jesus na natureza, né? E ele enviará os seus anjos a separar os seus escolhidos dos quatro ventos da terra e do céu. Isso me chamou a atenção, porque da terra é fácil da gente entender. Os quatro ventos da terra, norte, sul, leste e oeste. Mas e do céu? Eu fiquei até pensando assim, porque outro dia eu estava vendo uma reportagem que dizem que tem uma empresa que vai instalar a internet na Lua. Agora você imagina, a Lua pode ser tido como um lugar alto, né, colocado como céu. Não que a Lua seja o céu, mas explicando. Um lugar alto geralmente dá a ideia de céu. Então, instalar a internet na Lua é como se dissesse, ainda que o homem vá morar na Lua, o Senhor Jesus vai determinar que de lá os anjos separem os escolhidos e os que não são escolhidos ficarão para a condenação. Pode ser bilionário, trilionário, o que você quiser ter, de dinheiro, de riqueza, de ouro. Não adianta se esconder. O Senhor, nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onde você estiver, Deus sabe que você está. Então aqui vai vir aqui a parábola da figueira, que fala de todas as árvores, né? E Lucas 21 também fala do versículo 29 ao 33, que fala de todas as árvores em relação ao tempo, quando será a vinda de Jesus, a figueira que é para dar uma espécie de sinal, né? Também na natureza. As gerações que fala aqui, não passará esta geração, né? Fala de pessoas que estariam ali no acontecimento do ano 70, e também fala daqueles que estão vivos para a vinda de Cristo, né? Então, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração da destruição do templo e a geração que está aguardando o arrebatamento da igreja. Duas possibilidades. Aqui Jesus está perto das portas. Quando alguém está perto da porta, ou ele está entrando ou ele está saindo, né? Então, quando diz que está perto, significa que ele está preparado já no ponto de vir buscar a sua igreja, né? Temos aqui sobre portas no Salmo 24, versículo 7 ao 9, né? Uma alusão da vinda de Jesus à terra em carne, e quando ele voltou, né? Agora ele já é o Rei da Glória, né? Ele veio como príncipe da paz e voltou agora para ser o Rei da Glória. E ele está lá nas portas, nos portais eternos, né? Ele passou por lá e adentrou o céu. Está agora à direita de Deus, intercede por nós, confirmando aqui a palavra do Senhor. No versículo 31, que fala, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí nós vamos aqui em Jeremias 1 e 12, né, onde Jesus disse, onde Deus fala, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isaías 55, 10 ou 12, que diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela se cumpre, ela não volta vazia. E a palavra do Senhor também fala aqui sobre a vigilância. Versículos de número 33, 35, 37 e 34 fala, vigiai, vigia porque Jesus Cristo vai voltar e você não sabe que hora vai ser, se ao cantar do galo, se à tarde, se à meia-noite ou se pela manhã. Então, vigiemos, porque Jesus Cristo voltará a qualquer momento, né? E o Senhor Jesus disse, o que digo, eu digo a todos, vigiai. Então não é uma pessoa de duas, não tem grupo de escolhidos. Todos vigiemos, porque Jesus vai voltar a qualquer momento.